Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de domingo. Hoje é 31 de julho, amanhã já é 1º de agosto de 2022. E nessa noite, aqui na pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, nesse canal do YouTube, quero convidar você para mais uma reflexão bíblica nessa noite. E aí essa semana eu quero falar sobre a questão da parte das práticas das ferramentas espirituais. Eu já abordei a beça assuntos sobre as ferramentas. Já falei sobre 7 ferramentas, já trouxe uma revisão aí bastante compreensiva. E nessa noite eu quero falar sobre as práticas dessas ferramentas espirituais. Ou seja, nós vamos agora aprender a parte prática dessas ferramentas. Porque o interessante não é só você conhecer as ferramentas. Conhecer é uma parte essencial na sua vida. Mas a primordial é você colocar este conhecimento em prática. Porque não adianta só você conhecer as ferramentas. Se você não colocar elas em práticas, para nada vai adiantar na sua vida só meros conhecimentos. Então, tudo na vida precisa da parte da prática. Tudo na vida. Se você é profissional na área, só teoricamente falando, sem ter a parte prática, você não vai ter sucesso. Isso em todos os sentidos da vida. Precisamos da parte teórica? Sim. Tem a parte de conhecimento? Sim. Mas precisamos da parte da prática, que é aí onde vai nascer os frutos, é onde vai ter o resultado daquilo que você aprendeu. Então, Deus me orientou, me capacitou através do seu Espírito para que eu pudesse trazer a parte prática dessas ferramentas. Eis o problema para muitos que não conseguem sucesso na sua vida porque não usam a parte prática. E se usam essa parte prática das Escrituras, usam de uma maneira incorreta. Já pega o conhecimento retorcido e utiliza elas dentro de uma prática retorcida também. Que no final das contas só vai ter destruição na sua própria vida. Por isso que falar sobre ferramentas espirituais, ou ferramenta espiritual, usando os dois verbos, tanto no plural como no singular, dá para entendermos que precisamos delas na nossa vida. Então, eu quero que você preste atenção nessa reflexão. Essa reflexão é a reflexão número 347, resista bem, aonde eu vou falar sobre a questão da parte das práticas, as práticas dessas ferramentas. E aí eu vou falar justamente da primeira ferramenta, que é a questão das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, o Verbo da vida, o Verbo que se fez carne e habitou entre vós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ultimamente eu estou muito ansioso para falar sobre a palavra de Deus, ministrar, pregar, trazer reflexões, sermões. Ou seja, eu estou orando para que Deus possa abrir verdadeiramente as portas da obra missionária, do Evangelho, para que eu possa ter mais tempo para estudar, mais tempo para colocar em prática e mais tempo para distribuir esse conhecimento maravilhoso que é as Escrituras Sagradas. Então eu quero que você já prepare a sua Bíblia aí, abre essa espada aí, abre a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7,
que é onde nós vamos tratar sobre essa questão da prática das ferramentas. E essa ferramenta é justamente a palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então abra aí a palavra. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27, para que você possa compreender. Que fala assim: Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras, resista bem aí, palavras. O que é palavras? É Escritura Sagrada. O que é Escritura Sagrada? O Verbo que se fez carne, Jesus, o Filho de Deus. Ele é a própria Escritura, ele é a própria palavra encarnada entre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui fala: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, resista bem, será comparado a um homem sábio. Está falando de homem sábio, está falando no sentido do gênero, tanto homem como mulher, que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembre-se, rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha? Palavra. Quem é a rocha? As Escrituras Sagradas. Quem é a rocha? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu. Por que ela não caiu? Por que aquela casa não caiu? Pois tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Tinha seus alicerces aonde? Na palavra. Tinha seus alicerces aonde? Nas Escrituras Sagradas. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, o que acontece? É como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então, um texto desse que eu acabei de ler, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, e você não entendê-lo, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, né? Fica complicado. Então, preste atenção no que eu vou falar para você nesta noite. 23 anos que estuda as Escrituras Sagradas, aproximadamente quase 10 vezes li a Bíblia, estudei a Bíblia, rascunhei a Bíblia, garimpei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então dá para ser, só para você entender que não é uma pessoa comum que está falando das Escrituras Sagradas, não é um leigo nas Escrituras Sagradas, é uma pessoa preparada, capacitada, cheia do Espírito, cheia da palavra, para passar uma reflexão suficientemente para você mudar a sua vida. Então preste atenção, a prática dessa primeira ferramenta, que é as Escrituras Sagradas, é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque se você não colocar em prática as palavras de Jesus Cristo, como ele está falando aqui, ele está passando esse sermão ali para os seus discípulos e para o povo que estava ali a ouvir a sua mensagem. E ele foi bem prático naquilo que estava transmitindo. Foi bem direto. Por quê? Porque Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, ele é o Verbo da vida, né, que se fez carne. Ele é a própria palavra, ele é a própria Escritura Sagrada que se fez carne e habitou
entre vós, como diz a Escritura. Onde é que está escrito isso, pastor? Vamos para o livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, para que você possa entender como é importante. Só abra aí, resiste aí, segura aí. Evangelho de João, capítulo 1, para que você possa entender a importância de você colocar a palavra de Deus em prática. Você não pode, de maneira nenhuma, viver sem essas práticas da palavra. Porque nós vemos um grupo de pessoas por aí que está adulterando, tentando adulterar a palavra, porque no sentido físico, no sentido de letra, de papel, de editação, de compilação, de ir para uma grafa e compilar as escrituras da forma que a pessoa quiser, isso é bem fácil, mas não vai adiantar nada. Por quê? Porque a palavra original, as escrituras original, é o próprio Jesus Cristo. E ninguém consegue adulterar Jesus, ninguém consegue mudar algo em Jesus. Ninguém. Por isso que é uma tolice, né, desnecessária para esse grupo de pessoas que querem apoiar o seu pecado, quer apoiar o seu erro, tentando trazer uma introdução ou tentando trazer uma interpretação daquilo que a própria palavra não dá espaço, não dá êxito, não dá liberdade para esse tipo de interpretação. Porque a própria Escritura Sagrada fala que as profecias bíblicas, ela não é de particular interpretação de ninguém. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação de ninguém. Então, esse grupo de pessoas ficam falando cada bobagem que a gente vê por aí. Por quê? Porque esse grupo de pessoas é o que está lá na questão das pessoas insensatas. Um grupo de pessoas insensatas que está com a sua casa. A casa, quando fala de casa, não é uma casa literal, mas é a própria pessoa em si que é a casa. É a própria pessoa, eu sou a casa, você é a casa, dentro de um sentido espiritual, que se não estiver colocando em prática a palavra de Deus, com certeza, quando vier as consequências naturais desta vida, essa casa ela não vai suportar a pressão. E isso está falando só dentro de um campo natural. Se você pegar o texto e você ler com atenção, você vai ver que aqui está falando do quê? Não está falando de Satanás, não está falando de demônio. Não, de coisa natural que está falando. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Aqui está falando de rocha, está falando de algo físico, terra, pedra, rocha, lugar firme. Dentro de uma visão natural da coisa, está falando sobre isso. Mas se a gente for trazer a interpretação, ou tentar trazer uma tipologia, uma ilustração, nós vamos entender que a rocha, dentro de um sentido espiritual, é Jesus. A palavra aqui é a própria Escritura Sagrada, que é o próprio Verbo de Deus que se fez carne, que é o próprio Jesus Cristo. E aí fala aqui, e caiu a chuva. Chuva é o quê? Chuva é coisa sobrenatural? Chuva é coisa de diabo, de demônio, de inferno? Não! Chuva é algo que Deus traz, que Deus já deixou determinado para que todos, no sentido universal, usufruam dessa bênção natural. Só que a chuva aqui, ela está vindo dentro de uma plataforma de consequência, como a gente vê direto aí nos jornais, onde cai muita água, onde essa água se torna rio, se torna algo grande que sai arrebentando tudo que vem por aí, como aqui está falando. E caiu a chuva, e vieram as enchentes. Então depois que chove muito, vai acontecer o quê? Enchente. E depois sopraram os ventos. O vento é o quê? É algo natural. Sopraram o vento e bateu com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces sobre a rocha. Aí fala aqui, pois aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática,
é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua ruína. Então, a prova ou as consequências que vêm para aqueles que estão na rocha e para aqueles que estão na areia é as mesmas, são o mesmo teste, vem com a mesma intensidade. A única diferença é porque aqueles que estão na rocha, que estão em Jesus Cristo, que estão na palavra, com certeza eles não vão ser abalados, a sua casa não vai ser abalada, não vai descer os alicerces, não vai cair, porque está firme na rocha. Agora, aqueles que não colocam em prática essa ferramenta, que é as Escrituras Sagradas, com certeza, quando vier esses terremotos, vier essa chuvinha da vida, vier essas enchentes da vida, vier esses ventos da vida, com certeza vai cair por terra. Então, nós sabemos que a chuva é algo natural, vento é algo natural, tudo isso é algo natural que pode simbolizar esse sistema de coisas que a gente está vendo aí, esses grupos de pessoas que estão querendo pegar a palavra de Deus e usar conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. São casas edificadas na areia, é o que a gente está vendo aí. Um grupo de pessoas que você não pode tocar, são intocáveis, não pode falar nada contra eles, porque se falar, a pessoa vai até preso, né? Olha até que ponto essas pessoas insensatas que estão edificadas suas vidas sobre a areia chegaram, e achando que vão ter êxito sobre a casa que está edificada sobre a rocha. Eles não vão ter êxito de maneira nenhuma. Vejamos lá o que está escrito lá em João, para que você vai entender como essas pessoas não vão ter êxito. Pessoas que não colocam a palavra de Deus em prática e acusam aqueles que colocam em prática, achando que são pessoas radicais, que a palavra é um peso na boca dele, que as escrituras é um peso na boca dele, que a palavra é como seja um julgamento final na vida das pessoas. E não é isso. Olha o que é que fala aqui no Evangelho de João, capítulo 1, que fala assim: no princípio era a palavra. Olha só, no princípio era a palavra. Em outras versões fala assim: e no princípio era o verbo, que é a mesma, trazendo a interpretação para a nossa língua portuguesa, é a palavra. E a palavra, ou o verbo, estava com Deus. Jesus estava com Deus, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então Jesus, ele é Deus. E ele é a palavra. E Jesus é a palavra, o verbo é a palavra, as escrituras é a palavra. E estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu das trevas, mas as trevas não a venceram. Então você vê aí, não tem como esse grupo de pessoas que a gente está vendo por aí, querendo retorcer as escrituras sagradas, não coloca as ferramentas em prática e acusam aqueles que colocam em prática. Mas como assim, pastor? Que grupo de pessoas é esse? Eu não vou falar, mas dá para você entender. Eles criam a sua própria teologia, eles criam a sua própria tese, eles criam os seus próprios pensamentos, eles criam a sua própria igreja. Para quê? Para que eles não se convertam à verdadeira palavra. Quer dizer, eles não querem se converter, eles não querem um compromisso com o verbo da vida, eles não querem um compromisso com a palavra de Deus, eles não querem um compromisso com o Filho de Deus, eles não querem um compromisso com as escrituras. Por quê? Porque são casa edificada na areia. Casa edificada na areia não quer compromisso com Jesus, não quer compromisso com o verbo da vida. De maneira nenhuma, eles querem que o verbo da vida seja da forma que eles enxergam. Então, tem esse grupo de pessoas que interpreta Jesus da forma que eles são. Da forma que eles são.
que vive dentro de uma pecaminosidade, e vive dentro de um pecado, e vive na prática do pecado, que vive fazendo as maiores abominações e blasfêmia contra Deus, e ainda usando de autoridade contra a igreja, a verdadeira igreja, contra os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que estão edificados na rocha, aqueles que colocam essa ferramenta chamada Escritura Sagrada em prática. É por isso que eu estou te orientando nesta noite: não tenha medo. O verbo da vida é a palavra, e a palavra estava com Deus, né? E estas Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Olha a profundidade que você possa ver sobre essa visão, sobre esse conhecimento dessa ferramenta. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então não vai vencer, irmão. Não vai vencer, pastor. Não vai vencer, obreiro. Se levante em nome do Senhor Jesus Cristo, para que verdadeiramente a igreja possa ser uma igreja vitoriosa nessa terra. Porque o nosso compromisso, nosso verdadeiro compromisso é confrontar o pecado, é confrontar as trevas, é confrontar o inferno. Quem foi que disse que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, que foi resgatada com o seu sangue poderoso lá na cruz do Calvário, ela é uma igreja que concorda com o pecado, que mora com o pecado, que se casa com o pecado, que namora com o pecado, que adultera com o pecado, tem filho com o pecado? Não! A igreja do Senhor Jesus Cristo foi levantada, foi pago um alto preço para ela confrontar o pecado. O problema de todo ser humano é o pecado. O pecado é um vírus mortal. É um vírus mortal. E se a pessoa não tomar o antídoto, não tomar a vacina na sua vida, ele vai morrer. Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Não tem como. Então você tem que ser vacinado. Que vacina é essa? É a própria Escritura Sagrada, é a palavra de Deus, que é o remédio contra o pecado, que é o próprio Jesus Cristo, o verbo da vida, o Filho de Deus. Esse é o remédio contra o pecado. Mas como assim, Evangelho? Você vai ter que aceitar Ele como único e suficiente Salvador, e deixar Ele te transformar, e deixar as Escrituras Sagradas se transformar sua vida, porque diz a Bíblia que lá no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que ela é como uma espada, ela entra, penetra, fazendo divisão entre a alma e o espírito, discernindo todos os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, como é que o ser humano em si, dentro de uma dimensão pecaminosa, que não quer largar o pecado, que não quer largar as práticas pecaminosas e quer pegar as Escrituras Sagradas e fazer com que ela apoie o seu pecado, e os que confundem o pecado é errado, e os que tomam posse do pecado é certo. Está tudo errado, tudo errado, tudo errado. No livro de Apocalipse fala lá, os que ficarão de fora, esse grupo de pessoas vão ficar de fora, não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar no céu, se não se arrependerem dos seus pecados. Verdadeiramente não tem como entrar no reino do céu, não tem como ter salvação se morrerem nessa prática. Lá no livro de Romanos capítulo 1 você vai entender qual é esse grupo de pessoas que eu estou falando. Depois você pega a Bíblia e vai ver lá em Romanos capítulo 1, lê todo o capítulo 1, que você vai entender quais são as pessoas insensatas, esse grupo de pessoas que estão no mundo inteiro, principalmente aqui no nosso Brasil, querendo abafar a igreja, querendo abafar a voz da igreja,
Quem são esse grupinho de pessoas? Quem são eles? Eles não são nada, absolutamente nada, diante do verbo da vida, que quer transformar a sua vida, mas eles não querem ser transformados pelo verbo da vida, eles não querem ser transformados pela palavra de Deus, eles não querem ser transformados pelas escrituras sagradas, essa ferramenta, porque a ferramenta vai colocar eles em guia, vai colocar eles no cume, e eles não querem. Eles querem ficarem na prática desse pecado. E eles estão crescendo, criando passeata, tem os seus grupos, né? Eles são pessoas organizadas, não são de qualquer jeito. E aí é onde entra a igreja. A igreja precisa estar preparada para confrontar esse pecado. Não é eles confrontar as pessoas em si, esse grupo de pessoas, mas confrontar as práticas que eles praticam, aquilo que eles querem trazer para a igreja como sendo verdadeira. Nós não podemos aceitar, a igreja verdadeira não pode aceitar de maneira nenhuma. Tem que se levantar. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o verbo da vida, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia pela vida, não só da minha vida, mas de todos, até desses grupos de pessoas, mas eles não querem ser transformados. Já abriram a sua própria igreja, pega as escrituras, vai para uma gráfica e aí tira todos os textos que confrontam o seu pecado e coloca só as coisas boas. E diz a Bíblia, diz a própria escritura, que ninguém pode tirar e nem pode acrescentar, porque se fizer isso, a sua parte, que é a salvação, é tirada fora. A pessoa não vai ter salvação, não vai ter oportunidade de ser salvo. De maneira, então, as escrituras sagradas, essa ferramenta, existe um cadeado no começo, aqui e no final. Ninguém pode quebrar este cadeado. Por mais que o homem queira acrescentar ou tirar, ele pode até fazer isso dentro do sentido de letra, dentro do sentido editorial, ir numa gráfica e adulterar. Mas a própria palavra original, ela já está no céu, ninguém consegue mudar. É o próprio Jesus Cristo, né? Que ele inspirou, o próprio Deus inspirou 40 homens de Deus para escrever as escrituras, uma cópia. Nós temos uma cópia, a original está no céu. Então, por mais que o pessoal pegue essa cópia e tenta adulterar, não vai adiantar nada, porque a original está com Deus, a original está no céu, justamente para poder julgar essa classe de pessoas quando chegar aquele grandioso dia, que eles dizem, mas isso, não, está aqui, está tudo aqui, tudo registrado. Vocês não mudaram porque vocês não quiseram. A oportunidade vocês tiveram aberta. Às vezes vocês não queriam mudar, vocês não quiseram mudar, vocês não quiseram se arrepender dos seus pecados. Estava lá nas escrituras sagradas, Romanos capítulo 1 está lá. E toda a Bíblia está lá, condena todas essas práticas de Gênesis, Apocalipse. E por que vocês adulteraram a minha palavra escrita? Porque a verdadeira está comigo, não pode mudar. Então, nós temos que ter isso em mente. Por isso que eu estou falando agora da questão da prática, né? As práticas agora que vai entrar, as práticas dessas ferramentas. Isso que eu estou trazendo é coisa profunda, coisa poderosa, que você não vai encontrar em seminário nenhum. Se você procurar, você não encontra na internet seminário voltado ao que eu estou falando aqui, da questão dessas ferramentas. Você pode encontrar alguma coisa semelhante ali, a sombra, mas realmente, da forma que eu estou trazendo aqui, é difícil, porque são coisas que é pessoal, são coisas que é vivida, são anos e anos de estudo, e eu estou trazendo aqui nesse canal gratuitamente para você. São 23 anos de estudo as escrituras sagradas. Tive anos e anos na escola bíblica dominical como superintendente, como professor, né? Já fiz aí alguns cursos teológicos, fiz o básico, fiz o médio, fiz o superior, e enfim, isso só um rascunhozinho. Quase 10 vezes lido a palavra de Deus, quase 1000 livros lidos, tenho aí 6 livros já escritos da minha autoria. Então, é muitos anos, meu filho. Antes de eu me converter, eu já gostava de ler as coisas. Então, eu só quero que você compreenda
essa mensagem, compreenda essa reflexão e coloque em prática a ferramenta. É as Escrituras Sagradas. Eu te citei 2 textos para poder você ficar aí meditando. Eu te citei o texto de Mateus capítulo 7, 24 ao 27 e o Evangelho de João capítulo 1. Porque se você não colocar em prática, só vai acontecer o seguinte, meu filho, a casa cai. A gente vê a casa de muita gente que caiu. Parece que é até uma gíria por aí. Ei, a casa caiu, viu? Quer dizer assim, desabou. Então a casa só cai para aqueles que não estão na verdade. A casa só cai para aqueles que estão na mentira, que estão vivendo de mentira, que estão vivendo de ilusão, de falsidade. A casa vai cair, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Por quê? Porque Deus não deixa ser zombado de maneira nenhuma. Então a gente vê que tem muita coisa por aí irregular, muita coisa, e o povo pensando que vai ficar tudo por aí, Deus não está nem aí, mas vai chegar o momento de Deus mandar a chuva da vida, mandar, né, as enchentes, mandar os ventos, e não vem do diabo, não é chuva que vem do diabo, não são correntes de água que vem do diabo, não é vento que vem do diabo, vem tudo de Deus. Deus traz sobre os seus filhos e sobre aqueles que não são filhos, para ver quem vai ficar de pé, para ver a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem a Deus. A prova é para todos, é no sentido universal. Olha aí essa grande prova que nós passamos sobre a questão, esse vento forte, né? Essa tempestade forte que bateu sobre muitas casas, e muitas casas não ficaram de pé, desceram mesmo a sepultura, morreram muitos. Mas pastor Écio, muitos crentes morreram. E aí, meu filho, não estou aqui para julgar, eu sei que desceram, a casa desceu, a casa caiu, né? E os que ficaram de pé até hoje é porque estão na rocha e Deus tem um compromisso maior. E os que desceram a sepultura, né, não estou aqui para julgar, mas que tinha alguma coisa que Deus alertou, a princípio alertou, e a pessoa não deu ouvido, e aí veio a oportunidade e se foi, né? Então é por isso que nós, a cada dia que passa, você que já é antigo no Evangelho, tem que se firmar cada vez mais. Eu tenho 10 anos, não importa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, sei lá quantos anos você tem. E quanto mais você tem mais anos na presença de Deus, mais você tem que buscar, mais você tem que se capacitar, mais você tem que vigiar, porque você é mais tentado, você é mais cobiçado pelo inferno, você é mais pressionado pelo inferno. Aqueles que estão iniciando na fé agora, eles não passam por tanta pressão enquanto os antigos. Então, por quê? Porque os antigos já estão arraizados, o diabo quer fazer tudo para tirar eles, porque se conseguir tirar, é mais difícil para voltar. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, você obreiro, você pastor, que não coloca a palavra de Deus em prática, lembre-se que a sua casa está sobre areia. Você pode ter 20, 30, 40, 50 anos na presença de Deus. Isso não vai adiantar, mas eu sou pastor, sou um presbítero, não vai adiantar nada. Se não tiver colocando em prática a palavra de Deus, não adianta. Jesus chamou 12 e um caiu, a casa caiu, quer dizer, um estava sobre a areia, Judas Iscariote estava sobre a areia, vieram as tempestades da vida e ele negou, não aguentou de ficar de pé e caiu, a casa caiu, não diz as Escrituras Sagradas. Então, lembre-se que a oportunidade Deus dá para todos, agora nem todos querem colocar em prática a palavra. E muitas vezes você tem as Escrituras em casa, essa ferramenta que eu estou passando para você, está lá na estante empoeirada, está lá em cima da mesa, está lá aberto, mas a pessoa não quer mais nem ler. E você tem que se esforçar para ler a palavra de Deus todos os dias. Ler, estudar, buscar conhecimento, garimpar e colocar em prática. Porque não adianta você dizer, mas até o diabo conhece as Escrituras. Não. Ei, isso é uma maneira de você usar um pretexto para não estudar as Escrituras Sagradas. Quem foi que disse que Satanás conhece as Escrituras?
Não conhece não. Ele apenas ele conhece em parte quando ele estava lá no céu, porque as Escrituras é o próprio Jesus. Ele não conhece na totalidade Jesus, né? Ninguém conhece na totalidade, só o próprio Pai conhece. O próprio Espírito Santo conhece cada um a sua totalidade. Diante disso, nenhum ser humano, nem um anjo, nem demônio, nem capeta conhece a totalidade das Escrituras, dentro de um sentido maior da coisa. Então, meu filho, tira isso do seu currículo. Achar, porque Satanás conhece as Escrituras. Lá em Tiago fala que eles crê, que estremece, mas não obedece. Quer dizer, o próprio Satanás ele pode crer que existe Deus, crer que isso, crer daquilo, mas eles não obedecem e nem tem mais como obedecer, porque já estão condenados. Não tem mais como eles obedecer, não tem mais como eles voltarem atrás e se arrependerem dos seus pecados, das suas blasfêmias, daquilo que se levantou. Não tem como. Satanás, não há perdão sobre Satanás, dos seus demônios. Então tire isso da sua cabeça, porque tem aí um grupo de pessoas, um grupo de teólogos que dizem que para que tu isso, para que tu aquilo, todo mundo já está predestinado, uns vão para o inferno, outros vão para o céu. Isso é mentira. Tem uns grupos de teólogos também que falam, mas existe o perdão universal, pode você fazer o que quiser, que no final das contas Deus vai perdoar até o diabo. Isso tudo é mentira de Satanás. Isso tudo é mentira. São pessoas que estão com sua casa edificada sobre areia, e a qualquer momento afunda, a qualquer momento vai cair, e grande é a sua ruína. É por isso que eu estou te orientando você colocar em prática a palavra do Senhor, porque não sou eu que estou falando, é a própria Escritura que eu acabei de falar para você aqui no livro de Mateus capítulo 7. Está aqui, vou ler mais uma vez só para concluir aqui e nós fechar essa reflexão. O homem sábio e o homem sensato, assim todo homem sábio, que é aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, quer dizer, coloca em prática, ele será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí fala assim, e caiu chuva à vontade, e vieram as enchentes e sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces sobre a rocha. Agora, olha só esse grupo de pessoas insensatas, né? Que fala aqui, pois aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então aqui o próprio Jesus Cristo está falando, não sou eu aqui a pessoa do pastor Edson. Então não tem para onde refutar, não tem volta. É as Escrituras Sagradas que você precisa colocar em prática para que a sua vida possa mudar. Se você está tendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida sem sentido, uma vida depressiva, uma vida doentia, uma vida anêmica, uma vida parecendo um defunto, é porque você não está colocando em prática as Escrituras Sagradas, essa ferramenta que eu estou te falando nessa noite. Falei sobre as ferramentas, sobre 7 ferramentas ou até mais. Trouxe uma revisão sobre essas ferramentas e agora eu estou trazendo a parte prática dessas ferramentas para te abençoar, irmão. Em nome de Jesus Cristo, acorde, meu filho. Acorde, porque o tempo está curto, o tempo já está próximo. Jesus está às portas. As trombetas a qualquer momento tocam. E se você não colocar em prática, meu filho, infelizmente não vai ser arrebatado, né? Porque as Escrituras falam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes de vir grandes coisas por aí. Então esteja preparado, esteja vigilante, e você vai conseguir Bíblia, palavra, de manhã, café da manhã, almoço, jantar, merenda, todos os momentos. Bíblia, meu filho,
Bíblia, meu filho. Coloca em prática, que com certeza a sua vida vai mudar e a sua vida vai ser uma bênção e você vai continuar firme e frutificando, dando fruto para o reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe nessa reflexão 347. Até a próxima ferramenta que eu vou trazer à sua prática. Aqui a prática, estou falando da prática voltada às Escrituras Sagradas. Na próxima reflexão eu vou falar sobre as práticas dessa outra